Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês, amém? Amém. É com muita alegria que aqui nós estamos poder participar de mais uma comemoração de aniversário desta igreja. Na hora que eu cheguei, eu já fui reparando, fui olhando, e o meu coração encheu de saudosismo, porque é muito semelhante à igreja a qual eu cresci, lá em Pirassununga, segunda igreja batista em Pirassununga, na Vila Brasil. E quando eu cheguei àquela igreja com 8 anos de idade, fiquei até 20 e pouco, até 24, 25 anos, quando eu fui para o ministério. Logo no início, que eu estava lá, os primeiros anos, fez eu lembrar muito da primeira igreja que eu participei. Então isso já cria um calor no coração, já cria um relacionamento, um ambiente mais intimista para nós que estamos aqui. E também por saber que essa igreja faz parte da história da nossa igreja, lá de Campos Elíseos, igreja que eu estou pastoreando desde fevereiro. E aqui nós escutamos muito sobre a história da plantação desta igreja. José Cunha, inclusive, mandou um abraço para toda a igreja, já comentou algumas histórias comigo. Outra vez, alguns meses atrás, eu vim visitar o irmão Rangel, que mora aqui perto, e o Rangel também fez parte na plantação dessa igreja. Agora tomei conhecimento que começou na casa da irmã Clélia, que hoje é a casa pastoral, né? Na casa da nossa irmã Clélia, que é a irmã da irmã Irene, que está até hoje lá na nossa igreja. Então nós vemos essa afinidade entre as igrejas, não só uma afinidade entre ser igreja mãe e igreja filha, mas a afinidade realmente de relacionamento que se mantém as igrejas. E mais do que mãe e filha, somos igrejas co-irmãs, da mesma associação, da mesma denominação e da mesma convenção. E eu quero deixar aqui meu abraço para todos vocês, as felicitações por mais um aniversário, 34, né, pastor? 34 anos, da parte da nossa igreja lá, da Igreja Batista de Campos Elíseos, para todos os irmãos. E nesta noite quem me acompanha é a minha esposa, a Aisla. Ela está por aí em algum lugar desse recinto, lá no fundo, levantando a mão e dando tchau. A minha filha, que já deve ter saído do Ministério Infantil também, o irmão Arthur Clava, pai, Arthur Clava, filho, e a irmã Sueli, né? Quando a igreja aqui foi definitivamente plantada como igreja, o Clavas também já fazia parte lá da igreja de Campos Elíseos, acompanhou aqui o processo de plantação dessa igreja. E na hora que eu cheguei, pastor, eu tirei uma foto da fachada e mandei para o Javan, né? O Javan era o pastor de quando plantou, o pastor da igreja mãe era Edinaldo, e o pastor aqui da congregação, que depois tornou igreja, era o pastor Javan. Quem conheceu o Javan, que está aqui? Poucas pessoas, né? A maioria aqui conheceu o Javan. Tirei uma foto, já enviei para o pastor Javan perguntando: conhece? Né? Lembra? E aqui estamos nesta noite. E justamente por estar ouvindo a história da igreja do Simeone, da maneira que ela foi plantada, os anos que aqui ela está. Alguns meses atrás, quando vocês estiveram lá em Campos Elíseos, o pastor Carlos contou alguns testemunhos, quando o Edinaldo estava lá conosco. Nós podemos ver claramente os grandes feitos, as grandes obras de Deus na vida dessa igreja, porque Deus realiza grandes feitos e grandes obras na vida do seu povo, através das igrejas locais. E Simeone também é uma igreja recheada de história, que Deus usou para estar realizando aqui neste bairro, que não tem só um impacto neste bairro, mas tem impacto em vidas até fora desse bairro, outras vidas que estão aí distribuídas pela cidade de Ribeirão Preto. E da mesma maneira que Deus, nesta localidade, e durante esses 34 anos, na geografia e na história presente que vocês estão, operou, Ele continuará operando na vida dessa igreja. Vocês creem nisso? Amém? Amém? E isso é muito propício de Deus estar usando a vida do seu povo, com sinais, com milagres, com manifestações, mas especialmente com a manifestação e com a pregação da palavra do Evangelho, que é Cristo Jesus. E para tanto, eu quero convidá-los para que vocês abram suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 32 ao versículo 34. Deuteronômio, capítulo 4, do versículo 32 ao versículo 34. E nós vamos fazer uma breve exposição aqui de todo o contexto de Deuteronômio, uma leitura do texto, uma explicação do texto, e depois partiremos para a devida aplicação. Capítulo 4, versículo 32 ao versículo 34.
O livro de Deuteronômio, ele tem esse nome, e o significado de Deuteronômio é segunda lei. Alguns de vocês talvez pensem, mas por que segunda lei? Seria algum tipo de segunda lei que foi dado a Moisés pela parte de Deus? Não, não é necessariamente isso. Deuteronômio tem esse sentido de segunda lei, porque nós estamos aqui diante de um contexto que o povo de Israel estava preparado para entrar na terra de Canaã, estava preparado para conquistar a terra de Canaã. E lá em Êxodo capítulo 20, depois da libertação que eles tiveram diante do Egito e diante de Faraó, foi dado a eles uma lei, no Monte Sinai, no Monte Horebe. Então essa lei é dada a eles para que eles possam começar a viver como nação, as leis civis, as leis cerimoniais, a lei moral, e assim eles seguem. E no decorrer que eles estão no deserto, várias outras leis vão sendo instituídas e dadas a esse povo. O livro de Levítico, por exemplo, é o maior livro de código legislativo e de lei dadas ao povo para que eles pudessem assim viver. E assim eles vão passando, e aí nós temos um povo rebelde se rebelando contra Deus, e esse povo vai sendo fuzilado e exterminado no deserto como castigo. Daquele povo que saiu do Egito, somente 2 pessoas entraram na terra de Canaã, que foi Josué e Calebe. O resto, do mais de 1 milhão de israelitas que saíram do Egito, não entraram no Canaã. Mas uma geração nova nasceu no deserto. Eles ficaram 40 anos no deserto. Uma geração nova nasceu que não conhecia a lei. Eles precisavam conhecer. Então quando eles chegam pronto para conquistar a terra de Canaã, essa geração precisa conhecer a lei. Então o livro de Deuteronômio é uma leitura da lei que tinha sido dada. Não que é uma segunda lei, mas é uma segunda leitura da lei para aquela geração que queria entrar em Canaã. É por isso que esse título, Deuteronômio, no hebraico, significa cópia, porque é uma cópia da primeira lei, para poder alimentar aquela geração, para que eles possam viver de forma digna na terra de Canaã, a qual eles iriam entrar. Quando nós entramos no livro de Deuteronômio, nós vemos aqui quando eles estão em Horebe, ou no Sinai, e lá é dada a ordem para que eles levantem o acampamento e sigam para a peregrinação deles no deserto. O capítulo 2 vai falar dos anos que eles tiveram no deserto. O capítulo 3 vai falar da divisão da terra, quando eles chegariam em Canaã, e iria dividir a terra em 12 partes, em 11 partes, melhor dizendo, em 11 partes, para distribuir para as tribos de Israel. A Levi não teria nenhuma parte para si. Levi ficaria distribuída em todas as nações, mas a tribo de Levi não teve uma porção da terra em si. O Senhor era a própria porção da tribo de Levi, então divide a terra em 11 partes, para que assim eles dividissem quando entrasse lá. E aí nós chegamos no capítulo 4, e o capítulo 4 ele é considerado o ponto alto do livro de Deuteronômio, embora virá muitos outros capítulos após o capítulo 4, mas ele é considerado o ponto central do livro de Deuteronômio, o ponto alto do livro de Deuteronômio. E esse capítulo ele vai tratar e exortar os israelitas a viverem de forma obediente a Deus. Obediente a Deus. Só abrindo um parênteses aqui, nós costumamos falar que as 4 primeiras letras do abecedário do português quais são? A, B, C, D. E quais são as 4 letras do abecedário cristão? O, B, D, C. Então é justamente isto que o capítulo 4 vai tratar, de levar o povo a aprender o abecedário cristão, do obedecer ao Senhor. Por exemplo, quando você lê o versículo 1, diz assim: ouça agora, ó Israel, os decretos e as leis que lhe estou ensinando a cumprir. Depois do versículo 2, obedeçam aos mandamentos. No versículo 4, permaneçam fiéis ao Senhor. No versículo 6, obedeçam e cumpram as leis. E assim vai se desenvolvendo o capítulo 4, até nós chegarmos no versículo 32 a 34, que nós vamos ler daqui a pouco, mostrando qual é o motivo e a finalidade de toda essa obediência. E o motivo e a finalidade de toda essa obediência é porque foi esse Deus que falou com o seu povo, que libertou o seu povo, e que se manifestou em sinais e maravilhas a este povo.
Esse é um dos motivos pelo qual o povo tem que obedecer ao Senhor. Tanto que, quando nós iniciamos o versículo 32, até o versículo 40, nós temos um texto só, dividido em 3 partes, em 3 parágrafos. E o último parágrafo, que é o versículo 40, diz assim: obedeçam aos decretos e mandamentos que hoje lhes ordeno. Depois de Moisés ter mostrado no versículo 32 ao 38, ao 39, o que Deus realizou na vida do seu povo, na libertação e no falar com o seu povo, ele segue dizendo: obedeça. Então essa é a ideia geral do capítulo 4, mas eu não quero me atentar a ela. Eu quero me atentar por qual motivo e por qual finalidade o povo deve obedecer ao Senhor. Porque esse Senhor realiza grandes feitos na vida do seu povo, falando, ministrando e manifestando maravilhas na vida do seu povo. Olha o que diz o versículo 32 ao versículo 34, que é o primeiro parágrafo aí desse texto, qual eu disse, que é os versículos que nós leremos. Nós veremos várias perguntas que têm respostas em si mesmas. Nós chamamos isso de pergunta retórica. Sabe quando você chega para o seu filho: bonito isso que você fez, né? A resposta já está contida na pergunta. Não é bonito isso que você fez. Quando a criança faz uma arte, né, derruba alguma coisa, você fala: ó, não faz, ela vai lá e quebra o copo. Bonito isso que você fez, né? Está certo isso daí? Então a pergunta, ela já tem uma resposta nela. É o que vai acontecer aqui nesses versículos. Perguntas que já possuem a resposta em si. E vamos ver quais são essas perguntas. Perguntem agora aos tempos antigos. Ou seja, olhe para a história da humanidade e pergunte para a história da humanidade, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado ao outro do céu, isto é, a geografia, né? Do Brasil ao Japão, de um lado para o outro. Perguntem a história, perguntem a geografia: já aconteceu algo tão grandioso, ou já se ouviu algo parecido? Perguntem às religiões islâmicas, budistas, hinduístas. Pergunta a essa manifestação do ateísmo que existe hoje. Pergunta a esses youtubers e influencers que tentam de alguma maneira satirizar a igreja de Cristo Jesus. Perguntem a esses políticos que tentam ir contra a história da igreja. Perguntem a eles se eles já viram algo tão grandioso como existe na história do Evangelho, na história do povo de Deus. Pergunte a alguma ONG aqui de Simeone se eles impactaram tanto a sociedade como essa igreja impactou. Pergunte a essas ONGs se eles mudaram histórias de vida como esta igreja aqui usada pelo Senhor transformou histórias de vida. Perguntem se já se ouviu algo parecido. E aí segue o versículo 33, especificando o que aconteceu na vida de Israel. Que povo ouviu a voz de Deus? E no original aqui está Deus vivo, a voz do Deus vivo, porque o nosso Deus não é um Deus morto, não é um Deus falho, não é um Deus que está em outra realidade e não se interage com o seu povo, mas é um Deus vivo, falando no meio do fogo. Por que falando no meio do fogo? Por causa daquele momento em que ele chama Moisés para libertar o povo, em Êxodo capítulo 3, que ele se manifesta na sarça ardente. Como vocês ouviram, porque ouviram isso também no Monte Sinai, quando Deus se manifestou em fogos, relâmpagos, lá em Êxodo capítulo 20, e continua vivo. Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio da outra, que foi o caso de tirar Israel do meio do Egito, para lhe pertencer. A palavra pertencer aqui significa segurar na mão e puxar para junto de si. Que outra nação teve esse privilégio de um Deus que a acolheu com provas, sinais, maravilhas? Nós podemos ver lá as 10 pragas, podemos ver o mar vermelho que foi aberto, cordonizes que foram mandadas para o deserto para alimentar o povo, maná, coluna de fogo para proteger o povo do frio, uma nuvem de glória para proteger o povo do calor, e várias outras maravilhas. Com mão poderosa e braço forte,
e com feitos temíveis e grandiosos. Algumas versões vão escrever assim aqui, com espantos, ou com grandes terrores, conforme tudo o que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. Perguntem para a história, perguntem para a geografia. Não há. A redenção de Israel estava fundamentada na história, e a nossa redenção como igreja de Cristo Jesus, e como igreja batista de Simeone, ou igreja batista de Campos Elíseos, também está fundamentada em um tempo histórico, que é na cruz e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que ocorreu há 2000 anos atrás, no Monte Gólgota. Se você ainda não compreendeu a finalidade e o motivo daquilo que eu estou falando para vocês, eu quero que vocês assistam esse vídeo que vai ser projetado, que ele pode de repente ilustrar tudo aquilo que eu quero dizer a vocês e continuarei a dizer no resto da mensagem. Bem-vindo a uma grande aventura. O povo que conhece seu Deus se torna forte e faz proezas. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Vamos percorrer juntos as páginas da história e perceber quão grande é o amor de Deus para com o homem. A história de Israel e mais à frente a história de Deus com a humanidade é uma proposta de amor não correspondido. Deus sempre buscou e ainda busca vidas que escolham voluntariamente corresponder a essa grande proposta de amor. Reconhecer como Deus caminhou na história do mundo em que vivemos aumentará significativamente sua fé. Também perceberemos a altivez em que o homem vive, achando que tudo o que acontece é por seu próprio mérito ou vontade. A soberania de Deus se faz sentir claramente no decorrer da história, e como ela ainda não terminou, você terá a oportunidade de viver o tempo que ainda lhe resta, analisando todos os fatos, sob a ótica de que Deus caminha na história, e o desejo de todas as coisas será por Ele determinado. Bem-aventurados aqueles que se rendem a este amor, e se colocam debaixo da soberania e proteção do Altíssimo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tudo culminará com os reinos deste mundo sendo destruídos, e todo o poder e autoridade sendo entregues àquele que esteve morto, mas que agora vive pelos séculos dos séculos. Seu domínio será eterno e jamais seu poder lhe será tirado. O Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e construirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Peça ao Espírito Santo de Deus que lhe dê revelação ao longo dessa jornada. Tenha olhos espirituais e discerna os passos do nosso Deus maravilhoso que caminhou e continua a caminhar nessa história. Esse é o meu desejo sincero, ver sua fé grandemente aumentada, sua confiança em Deus, dia após dia se tornando inabalável, sua esperança e ânimo renovados, e seu testemunho de vida e de fé digno da vocação que você foi chamado. Toda honra, glória e louvor sejam dados a Jesus, que deixando a glória, veio fazer parte da história da humanidade, tomando a forma de homem, para que ao fim de toda a história possa ser novamente a glória, não mais sozinho com o Pai, mas com o reino onde milhões de pessoas estejam com Ele para sempre, pois responderam voluntariamente a sua grande e imensurável proposta de amor. Irmãos, diante da exposição do contexto e do texto lido que eu fiz com vocês, e até mesmo agora com esse vídeo que nós lemos, nós podemos afirmar categoricamente que Deus realiza grandes e temíveis feitos na vida do seu povo. Ele realiza.
Ele realizou assim na vida de Israel, conforme nós vimos aqui resumidamente no texto. Ele realizou e realiza na vida da história da sua igreja. Nota, Israel já era a igreja do nosso Senhor, que continua sendo assim vista no Novo Testamento. Até então era visto só como uma nação, mas a partir do Novo Testamento nós vemos que é a própria igreja. Israel era uma parte da igreja que agora está estendida para todo o mundo. Deus ainda realiza essas obras temíveis na vida do seu povo eleito, que hoje é a igreja. Veja, por exemplo, o que está escrito lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Vocês, porém, são geração eleita. Agora nós não estamos mais falando de Israel especificamente, ou da tribo de Israel, ou da nação de Israel, ou daquele Israel que está lá no conflito em Gaza. Nós estamos falando da igreja, o Israel espiritual, os filhos de Abraão, Gálatas capítulo 3, que é aqueles que creem no Senhor. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Vocês, igreja Batista de Simeone, pertencem a esse povo, essa geração eleita, sacerdócio real. Antes, versículo 10 agora, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o recebem. A igreja Batista de Simeone desfruta e vê claramente, e nesta noite é chamada para continuar tendo essa perspicácia de continuar vendo os grandes feitos do Senhor na vida do seu povo, e desse povo específico chamado IBS, Igreja Batista de Simeone. E assim Deus continua a falar e realizar os seus feitos de duas formas. Primeira forma, falando de forma tremenda ao seu povo. Nós vemos aqui nos versículos ditos de Deuteronômio, que nenhum outro povo ouviu a voz de Deus falando no meio do fogo. Nenhum outro povo ouviu. Primeiramente com Moisés na sarça ardente, e depois com toda a nação de Israel no monte Sinai ou no monte Horebe. Olha lá o versículo 10 do mesmo capítulo 4 de Deuteronômio, até o versículo 14, olha o que diz: lembre-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra, e as ensinem aos seus filhos. Vocês se aproximaram, ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subiam até o céu, e envolvia por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou no meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouvia a voz, e ele lhes anunciava a sua aliança, os 10 mandamentos. Escreveu sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprisse. E naquela ocasião o Senhor mandou a ensinar-lhes decretos e lei para que vocês o cumprissem na terra da qual vão tomar posse. E depois lá no versículo 36, do céu ele fez que vocês ouvissem a sua voz para discipliná-los. Enfim, note que interessante, aqui nesse contexto, Deus, ele falou ao seu povo, no meio de um monte escuro, para que esse povo fosse instruído, a fim de instituir uma aliança com o seu povo. Pegaram a ideia? Falou no monte escuro, para que o povo aprendesse, e a fim de criar uma aliança com o seu povo. Depois no Novo Testamento, o que acontece? Cristo Jesus, ele é crucificado em um monte, e no momento que ele está sendo crucificado, a partir da meio-dia até as 3 horas da tarde, diz as Escrituras, que todo o céu ficou escuro. E por que Jesus estava sendo crucificado e houve escuridão em todo o céu? Porque uma nova aliança estava sendo instituída com o seu povo, a fim de ministrar, instruir e comunicar uma mensagem ao seu povo. O que eu quero dizer com isto? Toda essa história que ocorre aqui em Israel, ela é um pano de fundo para apontar para a cruz de Cristo. Deus continua falando com o seu povo, mas agora especificamente ele fala com o seu povo através da comunicação do Evangelho que está na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo.
E assim Ele fala ao seu povo, pela pessoa do Espírito Santo. Então eu lhe digo esta noite, a mesma coisa que Jesus escreveu para as igrejas do Apocalipse, que está registrado em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse Espírito Santo que foi prometido a Cristo Jesus em João capítulo 14, em João capítulo 16, que viria para ensinar-lhes tudo o que Jesus Cristo tinha dito e deixado, para fazer lembrar tudo o que Jesus tinha dito e deixado. Tanto que Jesus falou: quando vocês estiverem nos tribunais, não fiquem preocupados com o que vão te falar, porque o meu Espírito dará as palavras para vocês falarem. Deus continua falando ao seu povo, através do Espírito Santo, comunicando aquilo que foi feito na cruz, no Monte Pólvora, constituição da nova aliança. Então, Igreja Batista de Simeone, que vocês continuem, porque vocês já têm assim sido, mas que vocês continuem a ter um coração sensíveis para ouvir a palavra, Deus falar. Ele fala de forma diferente. Ele não fala igualmente falou aqui no Monte Horebe, conforme nós vimos. Não é mais desta maneira estrondosa ou extraordinária, mas é de uma maneira mais discreta, através do Espírito Santo ministrando na vida da igreja. E agora a igreja pegando essa mensagem e passando para o mundo aí fora, passando para o Simeone, para o bairro Simeone, que esse bairro possa escutar a voz do Senhor através desse canal chamado igreja, com o Espírito Santo usando a vida de vocês, comunicando o mais importante, que é a obra da redenção. Irmãos, o que o bairro de Simeone, o que o bairro de Campos Elíseos, o que a cidade de Ribeirão Preto precisa, não é ver milagres, não é ver o céu estrondoso, não é ver o extraordinário, mas é a comunicação do Evangelho. É dessa maneira que Deus fala ao seu povo hoje. O Evangelho que restaura, o Evangelho que transforma, o Evangelho que traz paz. Como você chama? Vitória. Quanto tempo você tem de convertido, Vitória? Uns 10 anos. O que transformou a sua vida? Foi algum tipo de estrondo que houve no céu? Ou foi o Evangelho da salvação que invadiu o seu coração? O Evangelho da salvação. Que nem eu falei, todo esse estrondo que houve no Monte Horebe era um apontamento para Cristo Jesus. E Deus continuaria falando ao seu povo através da obra da redenção que há em Cristo Jesus. É assim que Ele continua com seus grandes feitos, falando através de Cristo Jesus. Que nós possamos nos concentrar nisto. Numa época que nós temos visto tão pouco Jesus sendo pregado, embora tenhamos tantos movimentos evangélicos, tantos canais no YouTube, pregadores semelhantes, mas Cristo ainda tem sido pregado tão pouco por esses. Que a Igreja Batista de Simeone permaneça fiel na pregação do Evangelho em Cristo Jesus. E a outra forma em que Deus continua fazendo feitos e maravilhas na vida do seu povo é também libertando conforme a sua vontade. Então, primeiro é falando de forma tremenda, e segundo, libertando conforme a sua vontade. No versículo 34 nós vimos justamente isso, que Deus tirou Israel do Egito com provas, sinais, maravilhas, mão poderosa, feitos temíveis e grandiosos. E depois, quando nós olhamos para o versículo 36, parte B, o versículo 38, está escrito assim: na terra mostrou-lhe o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras vindas no meio do fogo. E porque amou os seus antepassados, escolheu a descendência deles, Ele foi em pessoa tirá-los do Egito com seu grande poder, para expulsar diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra delas, como hoje se vê. E Deus continuou assim a realizar essa libertação de forma tremenda, conforme a sua vontade, pela história da igreja. Quando nós olhamos para Atos capítulo 12, por exemplo, dentro de vários exemplos que eu poderia estar dando, mas vou destacar este de Atos capítulo 12, nós vemos que naquela época começou a haver uma perseguição do rei Herodes para a igreja, que até então era conhecida como seita dos nazarenos, ou a seita do caminho.
e matou Tiago, e queria matar outros da igreja. Então mandou prender Pedro. E quando Pedro estava lá, durante a festa dos pães sem fermento, no cárcere, lançado ao cárcere, para ser submetido ao julgamento público, ao vindamente morrer, a igreja, dos textos bíblicos, orava intensamente pela vida do apóstolo. Orava intensamente. Eu não sei quantos de vocês já presenciaram isso, mas certa vez eu estava numa escola missionária em Belo Horizonte, que eu fiquei 2 meses, e tinha um missionário conveniado daquela escola, a escola do clamor, que estava pronto para entrar em Cuba, passando pela alfândega. Então, sem saber de nada naquela época, WhatsApp, né, o máximo nós tínhamos um e-mail e MSN que tinha que entrar pelo computador ainda, não tinha quem é da época do MSN aqui? Levanta a mão e revele sua idade. Então, quer ver os mais velhos? Quem é da época do ICQ? Gente, deixa sozinho não, olha lá, o irmão lá no fundo. Ok. Naquela época nós não tínhamos isso. Então a comunicação só depois que você acessasse o e-mail, ligasse para saber ou ver o SMS. E lá nós oramos. Então o pastor Ricardo Robortella pegou o microfone e falou: amados, eu quero orar neste momento por tal irmão, vamos orar nesse momento por eles. E começamos a orar para que Deus os libertasse. E depois nós descobrimos que eles tinham sido coagidos pela alfândega, passaram por todo um processo lá de poderem ser presos, mas algo começou a acontecer que eles foram sendo libertos para poder entrar em Cuba, para cumprir o chamado missionário. Oração intensa, Deus libertando o seu povo. Outra história que eu lembro agora é da Honey Becker, que quando ela começou a orar porque faltava comida aos famintos que ela estava sustentando na África, na hora que ela sai da tenda, um avião cheio de comida chega naquele lugar. O George Miller, essa eu contei recentemente com os Elíseos. George Miller cuidava de várias e várias crianças e dava comida para aqueles órfãos. Então chega um dia que não tinha pão, século 17, século 18. Então ele vai para o quarto dele orar e clamar ao Senhor, falando: Senhor, o Senhor falou para mim que não permitiria que essas crianças passariam fome. Logo que ele termina de orar, alguém bate na porta. Era a carruagem da realeza. O pão daquele dia não estava ao agrado da rainha, então ela dispensou os pães. O que vai fazer com tanto pães? Vamos levar para o orfanato. A igreja orando, Deus continua libertando o seu povo de forma tremenda. E aqui nós vemos aqui em Pedro, voltando para Atos 12. Então na noite anterior ao julgamento de Pedro, quando ele estava dormindo entre 2 soldados, preso com algemas e sentinelas, repentinamente um anjo do Senhor se manifestou a ele, tocou no lado dele, rompeu as algemas, elas caíram, criou todo o acesso e Pedro foi liberto daquela prisão. Esse mesmo Deus que operou maravilhas, libertou o seu povo no Antigo Testamento, operou maravilhas e libertou o seu povo no Novo Testamento, que é o mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente. Hebreus capítulo 13, é o Deus que vocês prestam culto nesta noite, e é o Deus que continuará libertando o seu povo. O pastor Carlos acabou de contar aqui o testemunho de como foi essa questão da igreja em meio a essa disputa de tráfico de drogas aqui em Simeone, e naquele momento, quando passou por um período de hostilidade, agora está no período de paz e tranquilidade. Por quê? Porque Deus manifestou libertando este povo, e continuará libertando. Todavia, a maior libertação que aqui eu quero colocar para vocês, é a libertação da nossa condenação eterna. Deus continuará usando essa igreja para comunicar o Evangelho, falar o Evangelho, para que outras pessoas venham ser libertas da condenação eterna. Toda a libertação que Deus dá ao seu povo tem um grande propósito e finalidade de apontar para a grande libertação que há em Cristo Jesus, das algemas eternas, da condenação eterna, e ceder vida eterna para os céus. Deus continua falando de forma tremenda, Deus continua libertando conforme a sua vontade, através da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo nas Escrituras
Inclusive, esse contexto histórico de Deuteronômio aponta para o Calvário, para Cristo Jesus. Esse Cristo, no qual a igreja está constituída e fundamentada, inclusive a igreja Batista de Simeone. Então, igreja, continue sendo instrumento de Deus para Ele manifestar os seus feitos, falando de forma tremenda no discurso do Evangelho e libertando conforme a vontade dEle, que também é através do discurso do Evangelho. E para concluir esta mensagem, eu quero deixar um desafio aqui para vocês. E esse desafio nós vamos encontrar recapitulando tudo o que foi dito lá em Salmos capítulo 78. Abra lá. Nós teremos uma recapitulação da mensagem de hoje e no final eu deixo o desafio. Salmo 78, não vamos ler todos os salmos, um salmo aí de 72 versículos, mas vamos ler muitos versículos. Primeiramente do versículo 11 ao versículo 16. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoan. Dividiu o mar para que eles pudessem passar, fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Vendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Agora o versículo 23 ao 29. Contudo, ele deu ordem às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia. Levou-os a cair dentro do acampamento ao redor das suas tendas. Comeram à vontade, assim ele lhes satisfez os desejos deles. Agora o versículo 42 ao versículo 55. Não se lembraram da sua mão poderosa do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoan, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiam beber das suas águas, e enviou enxames de moscas que os devoraram e rãs que o devastaram. Quando entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas como a saraiva e as suas figueiras bravas como a geada. Quando entregou o gado deles ao granizo, os seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. Abriu caminho para a sua ira, não se poupou da morte, mas os entregou à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as premissas do vigor varonil nas tendas de Cã, mas tirou o seu povo como ovelhas e o conduziu como um rebanho pelo deserto. Os guiou em segurança e não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que estavam, distribuiu-lhes as terras por herança, e deu as suas tendas às tribos de Israel, para que nelas habitassem. E agora, para finalizar, o versículo 4 e o versículo 7. Mas antes de lê-los, note bem, eu li a porção desses salmos para nós recapitularmos o que Deus realizou na vida do seu povo, falando e libertando. E tudo isso, novamente, aconteceu na cruz. Aconteceu na cruz. E Deus continua falando e libertando pela cruz. E o que nós devemos fazer a partir disso? Versículo 4. Não esconde dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Versículo 7. Então eles porão confiança em Deus, não esquecerão dos seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Note bem, toda a história que Israel passou, que nós vimos rapidamente nesta noite, eles são desafiados a repassar e contar aos seus filhos. Da mesma forma nós, irmãos, de toda a história da redenção que nós conhecemos, que foi passada e contada a nós temos o desafio de passar e contar aos outros.
especialmente aqueles que são confiados a nós, aos nossos filhos, às nossas gerações e ao nosso bairro que nós estamos presentes. Lembra que eu introduzi essa mensagem mostrando qual é o principal tema de Deuteronômio, que é a obediência? Se nós queremos que outras pessoas venham obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, eles precisam conhecer os grandes feitos do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi feito há 2000 anos atrás no Monte Calvário e depois seguiu com a sua ressurreição e ascensão, que passou para a vida da sua igreja, esta mensagem que chegou até a nós e nos libertou quando nós ouvimos. Então agora nós falaremos para que outros também venham ser libertos, em nome de Jesus, amém? Senhor, nós glorificamos nesta noite por 34 anos de vida dessa igreja, que tem aqui comunicado e falado do seu Evangelho para gerar libertação de vidas. E que nesta noite, quando nós olhamos para o texto bíblico e vendo o que o Senhor fez na vida de Israel, que apontava para o que o Senhor faria em Cristo Jesus chegando até nós, que nós possamos aprender disso, nos motivarmos com isto e nos empenharmos para falarmos a fim de que outros venham ser libertos, vendo esses grandes feitos do Senhor, falando e libertando através da vida da sua igreja, da Igreja Batista do Simeone. Igreja esta a qual eu agradeço por estar aqui nesta noite e agradeço por esses 34 anos de vida, em nome de Jesus, amém.